E aí, meus amigos, vocês estão bem? Vai um cafezinho? Bom, vamos lá. Ah, vocês estão vendo, a gente tá cada vez mais na bolha da igreja, assim, né? Vendo umas paradas muito feias estourarem por aí, né? Nesses últimos meses. Abuso de autoridade, abusos de liderança, abuso de autoridade e liderança acho que é a mesma coisa, né? Mas abusos espirituais, abusos sexuais até. Cara, gente que a gente nunca esperava, né? Talvez por não conhecer tão bem, mas nunca esperava essas coisas estourarem e tá acontecendo. Agora, eu não quero falar especificamente sobre abusos de liderança, ou espiritual, sexual, ou em qualquer outro sentido. Mas eu queria falar de uma coisa, um fenômeno que eu vejo acontecendo, principalmente na minha, assim, no pessoal perto da minha idade, assim, na juventude, né? A gente tá vivendo uma coisa muito boa, cara, que é um despertar para estudo de teologia, estudo bíblico. A gente tem muitos jovens que estão ficando interessados nisso, né? Então, você pode ver que é engraçado, mas a gente tem, hoje, só aqui no YouTube, a gente tem gente que tá quase chegando a 1 milhão de inscritos só falando de teologia, cara. Então, isso é muito louco e a maior parte desse público é jovem. Então, isso é muito da hora. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma parada rolando que é ah, algumas pessoas é, usando desse escudo contra abusos de liderança e espiritual. Eu não vou entrar no âmbito de abuso sexual, porque nós estamos falando de algo aí que é crime, né? Então, assim, esse não é o ponto, definitivamente não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas é que tem muita coisa que está associada a isso também, né? Mas, principalmente essa questão de abuso espiritual, abuso de liderança, de autoridade, seja lá como se for chamar, vocês concordam que é uma coisa muito subjetiva, porque isso trata de você conseguir reconhecer isso e não só se proteger disso, mas proteger as pessoas ao redor. E sim, precisa tomar atitude com relação a isso. Porque se um líder está sendo abusivo, ele não está carregando o caráter de Cristo, obviamente, e precisa ser confrontado. Se ele está numa comunidade saudável, ele não vai ter muito espaço para isso, né? Agora, se ele está numa comunidade de pessoas que não conhecem tanto a palavra, ele vai ter muito espaço para isso, muito espaço para isso. E isso está ligado a duas coisas especificamente, assim, com relação a essa parada. A primeira é justamente isso. Uma comunidade que não é muito sólida na palavra está muito sujeita a ser abusada espiritualmente e na sua liderança também. Porque as pessoas que não conhecem bem a palavra de Deus, elas estão sujeitas ao que elas vão ouvir das pessoas, do que Deus tem a dizer. Porque esse é um exercício simples, né? Se a gente for falar de teologia sistemática, toda boa teologia sistemática começa com o que é a palavra de Deus, né? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que a Bíblia é a autoridade suprema pra gente? E essas duas perguntas se respondem. A Bíblia é autoridade pra gente porque ela é a palavra de Deus. E o que significa que ela é a palavra de Deus? Significa que nela está o que Deus tem a dizer sobre as coisas. E a gente costuma, assim, a gente costuma lidar com as coisas que são grande autoridade pra gente com o nível de conhecimento que as pessoas têm sobre alguma coisa, ou a graduação das pessoas, aquilo que elas fizeram. Mas quando se trata de Deus, né, meu amigo? Nós estamos falando de Deus, né? Eu vou tentar ao máximo deixar os conteúdos com menos cortes possíveis. Por quê? Por dois motivos. Porque fazer cortes dá trabalho e leva tempo, então eu não tenho muito tempo e não posso. E porque não tenho muito tempo, eu não posso fazer isso aqui, me dá muito trabalho. E segundo, porque eu acho que também fica mais natural, né, cara? Sou só eu falando aqui, isso aumenta muito as minhas chances de ser cancelado, né? Eu acho. E aí eu acabei de ter que fazer um corte agora, mas não era a minha intenção. Mas o fato é, Deus é a maior autoridade a respeito de tudo o que existe, né? Afinal, ele é Deus. O que significa que para tudo que a gente vai fazer nessa vida, como crente na palavra de Deus, eu quero saber o que Deus tem a dizer sobre uma coisa, não é verdade? Agora, quando eu não tenho contato com o que Deus disse, a não ser que alguém me fale o que Deus disse, você concorda que eu estou dependente dessa pessoa para me falar o que Deus disse? E aí essa pessoa, ela se torna isento de julgamentos, né? Porque, afinal, eu só sei se eu vou julgar alguém à luz da palavra de Deus, e é só essa pessoa que me diz o que é que Deus disse,
essa pessoa está isenta de julgamento. Portanto, uma igreja, uma comunidade que não conhece da palavra de Deus está muito sujeita a que os homens, mulheres, pessoas de liderança têm a dizer. Então, a primeira coisa é essa. Uma igreja saudável provavelmente vai dar muito pouco espaço para esse tipo de abuso acontecer. Mas vem o outro lado, né? Comunidades sólidas na palavra de Deus vão não só confrontar líderes abusadores, mas também vão dar espaço para boa liderança acontecer, porque a palavra de Deus ela fala muito sobre liderança e sobre boa liderança. E Deus sempre estabeleceu líderes desde o começo de tudo. Portanto, eu vejo às vezes as pessoas confundirem, né? Achar que, assim, uma igreja bem sólida na palavra de Deus quase não vai ter liderança. E não é bem isso que a Bíblia fala. Na verdade, uma igreja sólida na palavra de Deus vai conseguir ter boa liderança. E aqui é que eu consigo falar o que eu quero falar nesse vídeo, principalmente, que é o que eu vejo esse fenômeno acontecer, assim. Eu vejo que, às vezes, quanto mais a gente, principalmente juventude, né? Quanto mais a gente vai aprendendo teologia, a gente vai virando pessoas muito guerreiras com relação àquilo que a gente acredita. Isso pode ser bom em algum sentido, né? Mas a gente pode virar só alguém muito chato ou alguém muito difícil de ser liderado, o que vai gerar lá na frente dificuldades também com liderar, se o senhor te chamou para isso. Porque o que eu vejo acontecer esses dias eu estava ouvindo alguém falar, né? Como uma boa liderança é uma liderança que não faz parecer impossível as coisas que ela faz, né? Então, se alguém vai pregar, ele não prega de um jeito que parece impossível, e aí as pessoas ficam olhando e falando, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, e aí essa pessoa está sempre, ela é super necessária para tudo. Isso é ruim, né? Porque se um líder não conseguir gerar e fazer as coisas acontecerem, muito provavelmente esse grupo vai ficar muito dependente e quando, por algum motivo, ele estiver ausente, as coisas não vão acontecer. E as pessoas se tornam mais dependentes das pessoas do que de Deus. E aí eu vi um pastor falar isso, né? Se você está pregando muito difícil, às vezes tem um jovem lá embaixo que está olhando e falando, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso desse jeito. Eu nunca conseguiria pregar desse jeito, ele prega muito bem. E aí eu vi um pastor mais velho vir falar também, isso é verdade, mas hoje eu acho que a gente vive num lugar em que os jovens estão mais olhando e falando, nossa, eu nunca pregaria desse jeito, eu consigo fazer muito melhor. E aí, cara, é verdade, porque tem muitos benefícios, né? A gente está numa juventude que busca tanto e que aprende, e eu acho que tem mais benefícios do que malefícios. Mas acaba que esse escudo que a minha geração vai criando para se proteger, né, dos abusos de liderança e abusos espirituais, às vezes também eles são escudos tão grandes que eles impedem até a boa liderança acontecer. E aqui vem o ponto, a boa liderança não é a liderança mais assertiva, que fala do melhor jeito, com as informações mais corretas e atualizadas sempre, e que está sempre de acordo com o que você pensa. Mas a boa liderança é aquela liderança que se submete à palavra de Deus, não é? Lembra que o principal requisito para uma comunidade ser saudável e sólida na palavra de Deus não é ser a mais atualizada nas tendências, sejam até teológicas, ou de design, né? De como essa igreja parece, ou nem de quantidade, mas sim de ser sólida no que Deus disse, sabe? E aí eu vejo isso, a gente acaba não ficando mais preocupado em seguir alguém que é temente a Deus. A gente está mais preocupado em seguir alguém que se parece mais com os estereótipos de liderança que a gente segue, sabe? Que a gente quer mais café. E aí o que vai acontecer nesses momentos? Quando essa liderança tiver que exortar, corrigir, puxar para algo, nesses momentos o que acaba contando mais, não é se o coração dela é temente a Deus, né? Mas é a gente olhando e falando, peraí, quem é você? Eu acho que você está querendo abusar de mim, na sua autoridade. Você não tem direito de me falar o que fazer, o que não fazer. E, cara, é verdade que a maioria das pessoas, hoje, elas não são teologicamente corretas, politicamente corretas, elas não falam do melhor jeito, mas esse não é o ponto, sabe? Diante as lideranças, as pessoas que exercem o seu dom para a igreja, diante de Jesus, em Mateus 7, elas não vão ser julgadas por como elas fazem ou o que elas fazem,
mas sim se o coração delas era fiel, se eles eram bons servos, né? Esse é o ponto. Diante de Jesus, Jesus não vai falar, você não parecia teologicamente correto nesse ponto aqui que você falou. Não, e nem, olha só, você foi exatamente correto em tudo que você falou, teologicamente, zero heresias, né? Zero discordância, você foi totalmente coerente. Não, né? O nosso Senhor, ele repreende os servos maus e infiéis, e ele recebe os servos bons e fiéis. Então, a gente devia estar mais preocupado como igreja em ver bons servos e fiéis ao Senhor do que simplesmente servos que fazem teologicamente correto todas as coisas, mas eles não têm um coração tão fiel a Deus assim. Então, é óbvio que se você consegue encontrar as duas coisas, isso é muito bom. Mas o meu ponto é que também não é obrigatório encontrar as duas coisas, sabe? A gente devia estar mais analisando nossas lideranças de acordo com o coração delas. Se o coração delas é temente a Deus, muito provavelmente você vai ter bons líderes. Agora, é importante sim que a gente tenha escudos contra abuso espiritual. E talvez você esteja em uma comunidade em que a comunidade não seja a mais fiel às escrituras ao todo. Isso quer dizer que você tem que sair daí imediatamente? Não necessariamente, mas tem que fazer alguma coisa, né? Você precisa ser alguém que vai promover a palavra de Deus nesse ambiente. E como saber quando alguém está passando dos limites, né? Quando alguém está quando alguém está começando a pôr o dedo na minha vida onde não deve pôr, né? Primeiro, comunidade vai pôr o dedo, a mão, o corpo inteiro na sua vida em várias áreas que você não queria. E isso não necessariamente é ruim. Mas, uma coisa que eu aprendi recentemente, isso é bom, mais café, para acabar agora, é saber diferenciar o que é um mandamento de um conselho, de uma opinião. Bons líderes também vão trazer mandamentos para você. E às vezes em coisas que você não queria ouvir. Tipo, você não deve fazer isso. Ou você deve fazer isso. E às vezes isso não é um conselho nem uma opinião, mas um mandamento. E quando é que esse líder tem espaço para fazer isso na minha vida? Quando a palavra de Deus fala isso claramente. Quando você está rompendo princípios da palavra de Deus, você precisa de alguém para expor mandamentos, de um bom líder, sim, para expor mandamentos para você, segundo a palavra de Deus. E nesses casos, você pode se sentir o que for, meu amigo, mas a verdade é que bons líderes vão expor a palavra de Deus e não vão ficar preocupados se você vai ficar magoadinho ou não. E isso, às vezes, pode ser difícil para minha geração, né? Para pessoas como eu, para pessoas mais jovens que estão buscando sempre aprender mais, e às vezes vão ter até líderes que você julga que sabe mais, no ponto é que você precisa de alguém para pôr o dedo na sua cara e falar o que é um mandamento de Deus, para que você seja obediente. Mesmo que você não goste na hora desses momentos, esses momentos são importantes sim, você não pode fugir deles. Mas tem momentos em que uma boa liderança vai trazer conselhos. E os conselhos, por mais que sempre precisam ser aliados à palavra de Deus, são geralmente sobre situações em que não tão claramente alguém está rompendo com algum princípio ou algo do tipo, mas em que precisa de bons conselhos. E às vezes os conselhos também vão vir em momentos que você não está querendo, mas eles são importantes. Bons conselhos também são importantes. E por último, opinião. Se envolver com uma comunidade vai fazer com que uma boa liderança ou até amizades espirituais vão dar opinião, pitacos na sua vida. Olha, eu acho que você não deveria fazer isso. E às vezes isso não está embasado em nada, mas é só boa opinião. E se envolver com as pessoas é dar espaço para elas opinarem, sim. E às vezes você vai ter uma boa liderança que é temente a Deus e que está opinando na sua vida, às vezes porque te conhece, porque sabe sobre isso. Agora, opinião não é mandamento, né? Não é porque alguém opinou que você, eu preciso fazer isso. Não. Mas, no geral, no todo, o que eu vejo é que, às vezes, todo esse ímpeto teológico, essa vontade de ser o mais correto possível em tudo, pode ser bom, mas também pode ser um escudo grande demais para boas lideranças nos apontarem mandamentos, conselhos e opiniões, sabe? Às vezes a gente não quer ouvir nada disso de ninguém, só porque a gente julga que sabe mais, ou porque esse líder não se parece exatamente com o que eu estou esperando, não é aquele tipo de liderança que eu estou querendo. Procurem por boas lideranças, pessoal. Pessoas que têm o coração temente a Deus. E mesmo que erros aconteçam nesse ambiente, no fim das contas, provavelmente você vai estar perto de alguém que teme a Deus, que vai te levar mais perto disso. Então, concluindo tudo,
Analise você mesmo, sabe? Pensa, será que eu sou alguém que está mais preocupado, às vezes, em estereótipos de liderança, de teologia, de como as coisas se parecem, ou eu estou mais preocupado em ser fiel a pessoas que têm o coração temente a Deus? Analisa isso. E talvez você vai chegar à conclusão que precisa sair do ambiente que você está, pode ser um ambiente realmente que não preza pela palavra de Deus, e se isso está acontecendo, talvez a melhor escolha seja sair daí mesmo. Mas talvez, e é bom considerar isso, talvez você está sendo só exigente sobre coisas que Deus não está sendo exigente, sabe? Talvez a gente está chamando de abuso algumas coisas que, na verdade, é só alguém expondo mandamentos da palavra pra gente. Ou talvez não. Ou talvez você tenha alguém que está dando opiniões na sua vida de verdade, como se fossem mandamentos de Deus, mas não são. O conselho mais especial de todos é ler a Bíblia, cara. Se você ler a Bíblia, provavelmente você vai ficar mais próximo do que Deus disse. Provavelmente não, você vai ficar mais próximo do que Deus disse e vai estar mais apto para reconhecer quando alguém está tratando opinião quando mandamento, ou quando você está tratando mandamento como se fosse só uma opinião. A gente precisa ser mais temente à palavra de Deus, certo? Se quer me ajudar, dá um like, um joinha aí, vai me ajudar pra caramba. E compartilha com alguém, cara. Compartilhar com alguém vai me ajudar. Eu acho que mais que um like ainda. Mas se você puder fazer as duas coisas, dá um like e compartilha. Comenta aí embaixo também o que você achou. Se você discordou do que eu falei, comenta aí, não tem problema não. Se você não gostou também, dá um dislike. Mentira, não precisa dar um dislike. Só fala que você não gostou, quem sabe eu aprendo alguma coisa. E me ajuda aí. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, tem tudo isso, né? Caraca, mano. Tô bom nisso. É isso.